Deuteronômio 7, nessa versão, diz assim, ó, no versículo 7. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu, porque vocês eram numerosos. Amém? Essa versão é uma versão nova e que é bem atual, né? Usa uma linguagem bem atual. Então, o Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu, porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Então, quando Jesus veio ao mundo e ele morreu por nós naquela cruz e fez o que ele fez naquela cruz, nós não éramos importantes, não tínhamos quase nada de atraente. Não foi por isso. Não foi por causa do seu dinheiro, da sua riqueza, não foi por nada disso. Ele te escolheu por uma razão, e a gente tem aprendido isso aqui todo domingo. Qual é a razão? Versículo seguinte. Ele os escolheu, fala você agora, por puro amor. Amém? Aí eu nem vou ler o resto, nem vou ler o restante, pode tirar. Nem vou ler o restante. Eu trouxe isso aqui para vocês, e esse é o terceiro domingo, para mostrar que Deus não escolheu pessoas pelo dinheiro, pela fama, pela importância. Deus não escolheu você porque você é branco, negro, marrom bombom, nada disso. Porque é alto, é magro, é baixo, bonito, feio, não. Porque é pobrezinho, sofre tanto, coitado. Ou porque é ricaço, não. Deus escolheu você por puro amor. Tira essa coisa do coração, essa emoção de achar que Deus te escolheu porque você é sofredor e precisa muito da ajuda dele, coitadinho de você. Não. Deus te escolheu por puro amor. Deus não te escolheu porque você é muito importante no que você faz e tem fama, alguma coisa. Não. Deus te escolheu por puro amor. Esse puro amor, nós estamos vendo 3 características dele. Tá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Vamos lá de novo então. Eu estou recapitulando os 2 últimos domingos. Só para a gente entrar na mensagem de hoje, eu não quero demorar. Primeira carta a Timóteo, do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, primeira carta a Timóteo, ou como você preferir, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, para falar direitinho. Tem gente que gosta que a gente fale direitinho, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 5 diz, ora, o fim do mandamento, ou seja, um cumprimento do mandamento, você cumpre o mandamento de Deus, quando você cumpre, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Primeira característica, coração puro. Uma pessoa que já foi restaurada, já aceitou Jesus como Salvador, ela tem um coração puro, mas ela pode perder esse coração, sim ou não? Lembra que a gente falou do Salmo 51, versículo 10? O Davi fala assim, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele caiu em pecado com Batseba, ele perde o coração puro. E aí ele pede para Deus criar, não renovar, criar um coração puro nele. Ele tinha perdido aquele coração que era puro, era um coração segundo o coração de Deus. É uma característica marcante desse puro amor que me escolheu. Que eu estava lá com a vida toda errada, mas ele decidiu me escolher e mudar a minha vida. Ele me escolheu, mudou a minha vida e fez isso por puro amor. Eu não merecia nada, mas ele foi lá e me escolheu. E mudou a minha história, e mudou a minha vida. Isso aconteceu com você também. E se você não aceitou Jesus ainda como Salvador, Deus quer fazer isso com a sua vida hoje. Para você virar o ano já na presença de Deus. Amém, irmãos? Ele te escolheu. Você não está aqui para seguir sua mãe, você não está aqui para acompanhar seu pai, você não está aqui para acompanhar o parente, você está aqui porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu por puro amor. Você não é melhor e nem é pior do que ninguém. Deus te escolheu por puro amor. Agora ele quer transformar a sua vida. Para quê? Para que você tenha um coração puro, que é uma característica, a característica do puro amor.
é um coração sem malícia, sem maldade, que tudo quer resolver na base da briga, da confusão. Isso não é um coração de um puro amor. Deus quer que seu coração seja puro. Aí ele vai falar depois. Ora, o fim do mandamento é do amor, é o amor de um coração puro e é o amor de uma boa consciência. Nós falamos isso na semana passada, irmãos. Domingo passado. Nós temos que ter uma boa consciência. Consciência é a capacidade que você tem de refletir nas coisas, de entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Tem gente que já está na igreja, mas não tem ainda uma boa consciência. E o errado para aquela pessoa, dependendo das circunstâncias, ela quer fazer certo. O errado é errado, o certo é certo. Não importa se eu vou ganhar ou se eu vou perder. O importa é eu fazer o certo. Tá, não vai entender? Sim ou não? Uma pessoa que já tem uma boa consciência, ela não vai querer escrever certo por linhas tortas. Porque ela sabe que Deus não ama isso. Uma pessoa que tem uma boa consciência, ela não vai querer tirar proveito de alguém, se aproveitar de uma situação, alcançar o seu objetivo, fazendo coisas erradas. Porque ela tem uma boa consciência, a consciência de Cristo. Ela vai querer vencer e tem que querer vencer, porque ela é mais que vencedora, ela é de Cristo. Mas ela vai querer vencer corretamente, sem confusão, sem mentira, sem engano, sem enganar ninguém, sem malícia, sem maldade. Ela tem uma consciência pura. Esse puro amor que escolheu você, ele tem coração puro e ele tem boa consciência. Ele quer que eu tenha a mesma característica, coração puro e boa consciência, uma capacidade de entender moralmente o que é certo, moralmente o que é errado e escolher o que é certo. Então, repetindo, eu sei que isso aqui está errado, mas se eu fizer isso, eu vou alcançar o meu objetivo, mas está errado. Não precisa ninguém me apontar o dedo, está errado. Não, eu com boa consciência já sei, está errado. Eu tenho uma boa consciência, Deus me deu uma boa consciência, então eu sei que está errado. Eu não vou alcançar o meu objetivo fazendo o que está errado. A boa consciência vai me mandar fazer o que é certo. Não precisa ninguém ficar apontando o dedo e falando. E tem pessoas que você ainda aponta o dedo e fala, e mesmo assim a pessoa insiste. Você vê que a pessoa não tem uma boa consciência ainda. Tem que pedir a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro. Vou acrescentar aqui a oração do Davi. Né? Ele fala, cria em mim, Salmo 51, 10. Bota na tela. Salmo 51, 10. Na tela aqui. Por favor, dona Jéssica. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E eu vou acrescentar. E cria em mim também uma boa consciência. Aí eu estou acrescentando com todo respeito a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos ser aquela pessoa que diz que é crente, que crê em Deus, mas que a consciência ainda não é boa. Então, para alcançar um objetivo, eu faço o que tem que fazer, não importa o meio. Importa eu alcançar. Não. Importa sim. O meio tem que ser de Deus, para você alcançar o seu objetivo. Hoje eu quero ver com você a terceira e última característica desse puro amor. Um amor, ele fala aqui no versículo 5, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Essa é a última característica. Eu vou deixar o primeiro domingo do ano que vem para falar de outra coisa desse puro amor, que é de suma importância também. Mas essa terceira característica, a fé não fingida, é algo muito importante. Eu pensei o seguinte, quando Deus fala para mim que o amor ele vai operar numa fé não fingida, significa então que mesmo sem querer, a minha fé pode ser fingida. A partir do momento que ele diz de uma fé não fingida, ele está dizendo para mim então que existe uma fé fingida. Uma fé que parece que é, mas não é. Então você é crente, mas quando você precisa daquela fé, você recua. Aquela fé é fingida. Não é que você faz de propósito. A sua fé que está fraca. É a pessoa que não consegue acreditar em Deus, em tudo que Ele diz. Essa fé é fingida.
Eu não posso ter uma fé fingida. Eu tenho que ter uma fé não fingida. O que é uma pessoa fingida? Fala para mim. Falsa. Então eu não tenho que ter uma fé falsa. Entendeu? Vem cá os dois. Sobe aqui. Uma fé falsa. Ó. Ele chega lá em casa, final de ano. Ô irmão, feliz ano novo. Caramba, rapaz, você é meu amigo, glória a Deus. Aí ele vai embora. Rapaz, você também está aqui, glória a Deus. O Ailson acabou de ir embora. Cara, o cara não presta, meu filho. Não vale nada. Sério, tem que ver como ele trata a esposa dele, a Marcele. Misericórdia, dá até raiva. Um dia desse a gente vai fazer pegar ele lá no canto lá e falar sério com ele, entendeu? E você concordou, cara? Vai embora. Outro com fé falsa também. E ele ainda concorda. Isso é uma pessoa falsa. Falsa. Amém? Deus está falando, não tenha uma fé falsa. A tua fé não pode ser falsa. A tua fé não pode ser fingida. Eu estou doente, mas a Bíblia fala que Jesus já levou as minhas enfermidades. Então, quando eu falo assim, a Bíblia fala isso, mas eu estou doente. A minha fé está sendo uma fé verdadeira ou uma fé falsa? Fingida ou não fingida? Fingida. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu sei da palavra, mas eu não falo a palavra porque o meu corpo não está respondendo a palavra. E eu olho para a minha condição, eu sinto a minha condição, e eu falo da minha condição, e eu esqueço da palavra de Deus. Essa fé está falsa ou não? É uma fé fingida. E isso não é que você seja fingido. Isso é uma fé que está fraca mesmo. Não é que a pessoa esteja deliberadamente fazendo isso. Não é que ela está maliciosamente fazendo isso. É que ela está passando por uma situação difícil e ela não está conseguindo declarar a palavra de Deus. Ela está declarando o que ela sente. Ela está declarando o que ela está vivendo. O que ela está vivenciando. Ela está deixando de declarar a palavra de Deus. Não é maldade. Só que a Bíblia diz que essa fé é uma fé fingida. Quando Deus fala, você não deve ter uma fé, o amor puro, ele opera, ele age, ele firma o mandamento numa fé não fingida, ele está dizendo que tem a fé fingida. Então a gente é cheio de fé, mas quando o problema é com a gente fala o contrário da palavra. Então eu estou cheio de fé e eu falo para o meu irmão, você é uma bênção, mas o problema é com ele, não é comigo. Aí é fácil eu falar, porque o problema é com ele. Mas quando o mesmo problema que ele está enfrentando, eu passo a enfrentar, eu falo outra coisa. Quer dizer, está dando para entender, sim ou não? Então, eu falei da doença, né? Vamos continuar para não inventar um monte de exemplo, vamos continuar nesse exemplo. Então ele está doente, ele vem falar, está amarrado já. Ele está doente, ele vem falar comigo. E eu falo assim, irmão, fica firme. Porque Jesus levou suas enfermidades lá na cruz do Calvário. Toda a maldição foi colocada no corpo de Cristo. Você já está curado em nome de Jesus. Eu não aceito isso na sua vida, tá bom? Não reclama não. Não vem reclamar não, porque Deus já te curou. E aí eu oro por ele. Aí ele fica todo feliz lá e fica me olhando meio escabriado. Que eu falei firme com ele. No dia seguinte, quem está doente sou eu. Aí, no lugar de eu falar a mesma coisa para mim, sabe o que eu falo? Ontem era ele, agora sou eu. O que está acontecendo? Cadê esse Deus? Mas eu estava reclamando com ele ontem. Quando eu era auxiliar lá em Pô da Pedra, eu tive um pastor. Eu já contei isso aqui. E um dia, uma terça-feira chuvosa, eu estava com febre em casa. E ele tinha marcado uma pescaria. Aí ele foi lá em casa, bateu no portão lá de casa. E eu estava no quarto, todo no cobertor com febre. Aí ele foi até lá no quarto me ver. Aí ele falou assim, ué pastor, vai ficar deitado aí? Pastor, essa noite não foi legal não, e eu estou com febre. Que febre o quê? Vamos pescar, levanta daí, você é servo de Deus.
E eu fiquei ali olhando para o pastor, estava começando ali, era obreiro ainda, né? E eu falei, o meu pastor está falando que eu sou servo de Deus, o meu pastor está falando para eu me levantar. E eu estava com febre, chovendo, terça-feira, eu lembro que era uma terça-feira. Aí eu levantei. Dei um jeito, me arrumei, peguei e saí na chuva com ele para pescar. Na chuva, eu com febre. Fui para dentro do lago, fiquei lá. A gente pescou dentro do lago, né? Então, a água até a cintura e a gente pescando lá, dentro, no lago. Debaixo de chuva. Não pescamos nada. Nada. Passamos na pescaria, na peixaria depois, compramos peixe para poder enganar um pouco. Porque não pescamos nada naquele dia. Mas eu fiquei curado, irmãos. Acredita? A febre foi embora, eu acabei aquele dia bem demais, era uma terça-feira. Na quarta-feira de manhã, nosso culto era 9 horas. Quando eu chego na igreja, abro a igreja, oro, apresento a Deus, deixo a igreja preparada. Aí, quando vai começar o culto, alguém fala para mim assim, o pastor está te chamando lá no escritório. Aí eu falei, tá bom, vou lá falar com ele. Aí bati na porta. Aí ele abriu a porta um pouquinho só assim, ó. Pastor, eu não estou nada bem. Eu estou com febre. Só faltou ele falar assim, acho que você passou o que era seu para mim. Aí ele falou assim, o senhor pode fazer o culto no meu lugar? Irmão, eu respirei fundo, né? Porque era o meu pastor, tinha que ter aquele temor, né? Mas quase que eu falei, irmão. Eu falei, ué, pastor, ontem o senhor me tirou da cama e levou para pescar na chuva. E agora o senhor não está aguentando isso aí? Quase que eu dei uma pancada nele assim. Mas aí, aquele temor, aquele respeito, era obreiro e tudo mais, estava aprendendo. Aí eu fiquei quieto na minha. E pelo contrário, fiquei muito feliz que eu acho que aquilo foi providência de Deus para eu fazer aquele culto. Porque era um culto do meu pastor e eu estava aprendendo a fazer aí, então eu amava fazer aquilo. E ele permitiu e eu fui lá e fiz o culto. Ele passou o dia todo assim, mas no final do dia ele já estava bem. Graças a Deus também curou ele depois. Mas na hora eu achei interessante, porque no dia anterior eu tinha passado por isso, eu levantei, fui pescar e fiquei curado. E ele não, de manhã já estava daquele jeito. Amém, irmãos? Essa fé não fingida é algo que eu preciso ter na minha vida. Se existe a fé não fingida, existe a fé fingida. E é o diabo que planta isso na gente. Porque a gente passa pela situação e começa a confessar segundo o que a gente sente, segundo o que a gente vê, segundo o que a gente pode apalpar. A fé é a certeza do que eu não vejo. Entende? Essa fé não fingida, eu tenho que perceber, repreender e abandoná-la correndo. A minha fé tem que ser uma fé real. Só para usar a palavra do missionário aqui, verdade real. Tem que ser uma fé real, verdadeira, genuína, não fingida. Deu para entender, sim ou não? Segunda carta a Timóteo, vamos lá, capítulo 1 também. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. É uma qualidade, digamos assim, dessa característica do puro amor. É uma qualidade de uma fé não fingida, que você vai ver aqui agora. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Ele fala assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha o Paulo aí, né? Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite. O Timóteo era muito importante para o apóstolo Paulo. Ele orava por Timóteo dia e noite, sem cessar, sempre fazendo orações, com a consciência pura. 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. O Timóteo era de oração. Ele intercedia, era o intercessor do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo amava o Timóteo. É bom você se tornar intercessor das pessoas, tá? E no lugar de reclamar, começa a orar pelos outros. Quem dá, recebe, lembra disso.
Quem planta, colhe, lembra disso. Então, no lugar de ficar chorando pelos cantos, ore pelas pessoas que você vai colher. Você está plantando, você vai colher. E ele fala, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria. Aí ele fala assim, 5. Trazendo à memória a fé não fingida, então não é uma fé falsa, que em ti... o Timóteo não tinha uma fé falsa. Ele andava pela fé. Lembrando que o Timóteo tinha uma constante enfermidade. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que o Timóteo tinha uma constante enfermidade, que o Paulo mandou até ele beber vinho de vez em quando. Um pouco de vinho, ele fala. Um pouco, que é o suco de uva, né? Puro daquela época, para poder ajudá-lo. Dizem, não sei se não pesquisei sinceramente, que a água do local onde ele morava era uma água muito salina e costumava fazer mal ao estômago. E o vinho puro, ele cortava esse mal. Bom, mas a Bíblia fala que era constante as enfermidades. Mas mesmo assim, com essa constante enfermidade, o Timóteo não deixou chegar uma fé falsa. Uma fé, como é que eu estou usando a palavra? Fingida, né? A fé dele era não fingida. Ele não aceitava o que estava errado. Ele não aceitava o mal. Deu para entender? Sim ou não? A gente tem que ir até o fim, irmãos. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. Os seus olhos vão dizer não, mas a Bíblia diz que é sim, então é sim. Seus olhos vão dizer sim, mas a Bíblia fala que é não, então é não. Nós temos que ir até o fim confessando a palavra de Deus. Nós temos que ir para o céu confessando a palavra de Deus. Não é fácil. Porque às vezes passamos por necessidades que a gente vai querer sucumbir, se entregar e falar o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Amém, irmãos? Mas se eu estiver sentindo uma coisa e a Bíblia diz que é outra, entre a verdade do mundo, a verdade do que eu estou vendo e sentindo, e a verdade do que a palavra de Deus diz, eu fico com a verdade que a palavra de Deus diz. Eu não estou mentindo, estou confessando a palavra. Amém? Isso é uma fé não fingida. Quando eu confesso o que eu sinto, aí eu estou fazendo uso de uma fé fingida. Não deliberadamente, mas é porque eu não estou entendendo como que se anda pela fé. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Agora o bonito está aqui, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em quem? Em tua avó Lloyd. Ô Lloyd, que vozinha abençoada era essa. Amém? E em tua mãe, Eunice, já é a segunda geração da família. E estou certo de que também habita terceira geração da família. A fé fingida, a fé não fingida, né? Amarrado, fé fingida. A fé não fingida, ela vai passar de geração para geração. Ela se torna um legado. Fala assim, legado. Eu vou deixar um legado para a minha família. A minha fé não fingida. Nossos filhos, irmãos, nossos netos, eles precisam ver o tipo de fé que nós temos. Uma fé não fingida. Essa vozinha Lloyd, ela influenciou sua filha com uma fé não fingida. A filha então cresceu vendo a mãe dela com uma fé não fingida. A filha cresceu vendo a mãe dela passando por várias batalhas, mas firmada na presença de Deus, sem sair da presença de Deus. Passar por sofrimento, passar por lutas, passar por apertos, passar por dificuldades, mas ali com uma fé não fingida, firme. E aquela menina Eunice cresceu, casou, teve um filho. E aí veio o Timóteo. E aí o Timóteo agora está crescendo, vendo a avó e a mãe, com uma fé não fingida,
com uma fé verdadeira, com uma fé real. As coisas aconteciam, mas elas continuavam firmes. As lutas chegavam, mas elas continuavam fazendo o que era certo, fazendo o que era correto. E o Timóteo cresceu, o garoto Timóteo cresceu vendo aquilo. O Timóteo, então, recebe esse legado da mãe que recebeu esse legado, da avó. E ele continua esse legado porque o Paulo fala, você não tem uma fé fingida, você tem uma fé não fingida. E eu oro a ti todos os dias por causa disso. Amém? É importante você ter essa característica. Porque as pessoas em sua volta vão receber isso. Você vai fortalecer quem está perto de você. Você vai ver Deus agindo na sua vida. E aquelas pessoas que estão junto a você vão receber esse legado. Você vai deixar um legado para a sua família. E eu acho que não tem coisa melhor. Eu fico imaginando o netinho vendo o seu avô chegando bêbado em casa. Que legado, hein? Que vergonha, hein, vô? Vozinho já, em vez de sossegar o facho, tá um vozinho aí, sem vergonha, que gosta de beber, de sair, de farrear, de trair a vovozinha. E o netinho está vendo aquele legado maligno, perturbador. E aí você vê os jovens como estão hoje aí fora. Vários jovens, tudo cheio de perturbação. Por quê? Porque é o legado que estão deixando. Entende? E alguns dizem ter fé em outras entidades, em outros deuses, em outras coisas, ou até no próprio Jesus a pessoa diz que tem fé. Mas é uma fé falsa, uma fé fingida. A fé não fingida, ela permanece na palavra de Deus. Ela tem as características desse puro amor que me escolheu. Coração puro, consciência boa e uma fé não fingida. Isso é um legado. A avó Lloyd passou para a mãe, para a filha Eunice. A filha agora passa para o filho, o Timóteo. O Timóteo cresce num lar onde ele vê a avó e a mãe com uma fé não fingida. Foi um bom garoto? Foi um bom garoto. Foi um bom jovem? Foi um bom jovem. Foi um homem de Deus? Tornou-se um homem de Deus. O Paulo está dizendo, desde antes sempre vi você como um homem de Deus, por isso eu oro por você de dia e de noite. Por quê? Porque ele viu o legado. Porque a avó Lloyd deixou um legado. Porque ele viu a fé firme da avó e da mãe. Ele cresceu nesse ambiente. Eu te garanto que na casa do Timóteo, na casa da avó, a Lloyd, da Eunice, a mãe, não tinha ali contenda, não tinha ali xingamento, não tinha ali cachaça, não tinha ali fumo, não tinha ali drogas, não tinha ali pancadaria. Eu te garanto que não tinha. Por quê? Porque todos eles tinham uma fé não fingida. Amém, irmãos? E o que tinha nessa casa? O que deve ter numa casa onde todos têm uma fé não fingida? Olha Gálatas 5:22. É isso aqui que tem que ter na minha casa e na sua casa, se a nossa fé não é fingida. Amém? Vamos entrar o ano com uma fé real. É o ano da verdade real, né, irmão? Então vamos entrar com uma fé real, não fingida, sem religiosidade, fé genuína, na palavra. A religião às vezes atrapalha, a religiosidade. Aí você faz um monte de coisa, mas não muda nada. Tem que mudar. E é a palavra que muda. Gálatas. Cadê você, Gálatas? Gálatas é antes de Efésios, tá? Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, satisfação, muita alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. No versículo 23 fala. O que tinha na casa do Timóteo então? O que tinha na casa da Lloyd?
O que tinha na casa da Eunice? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Pastor, eu não tenho paciência nenhuma. Está faltando, hein? O diabo está querendo roubar sua boa fé. Sua fé não fingida. Ele está querendo tirar isso, hein? Tem que ter a longanimidade. Amém, Jesus? Benignidade. Pessoa que não consegue ser maligna de jeito nenhum. Ela é benigna. Por mais que a situação peça que ela venha agir com malignidade, ela não consegue. Benignidade. Bondade. Não tem jeito. Sabe aquela coisa de você, que o pessoal fala assim, se eu não puder ajudar, também não atrapalho? Tem pessoa que é boa, né? Se ela não pode ajudar, também atrapalhar, ela não atrapalha, ela sai da frente. Mas ela não vai ficar fazendo maldade com ninguém, ela é boa. Fé é uma coisa, é um fruto do Espírito. Tem a fé que vem pelo ouvir, mas tem a fé que vem através de um fruto que o Espírito Santo gera em você. Muita gente tem esse tipo de fé. Mansidão. Está faltando mansidão em algumas pessoas aí, pessoal. Está faltando ou não está faltando mansidão em algumas pessoas aí? A pessoa não tem mansidão. Não é uma pessoa mansa. Pelo contrário, agitada até demais. Aí a pessoa fala assim, mas é minha característica, eu sou assim. Mas você pode mudar. Ué, por que não pode mudar? É só pedir a Deus. Ele muda. A gente tem que ter uma fé não fingida. Amém? E mansidão e temperança. Aquela pessoa que tem um domínio próprio. Isso aqui é temperança, tá? Aquela pessoa que tem um domínio próprio. Ela até se ira, mas ela se domina. Entende? Ela consegue se dominar para ela não tomar atitudes no calor do momento, digamos assim. Então ela tem um domínio próprio, ela se controla e quando ela vai agir pela palavra, porque ela não tem uma fé fingida, a fé dela é não fingida. Diga graças a Deus. Um exemplo de fé não fingida, um bom exemplo, aliás, Gênesis 22. Um bom exemplo de uma fé não fingida. Gênesis 22. A gente vai falar do Abraão, bem rapidamente. O Abraão, eu vou ler bem rápido, tá? Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocaustos, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e também Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então, peraí. Olha o que é uma fé não fingida, uma fé real, uma fé que não é falsa. O Abraão o Isaque, melhor dizendo, é o filho da promessa. Deus prometeu fazer do Abraão uma grande nação. E o Isaque é seu único filho, filho da promessa. É partindo de Isaque que surgiu as 12 tribos. Vai surgir o Jacó, e do Jacó, ele é o pai do Jacó, o Abraão, o avô do Jacó, e do Jacó surge as 12 tribos. Agora, só que Deus entende, Deus percebe que o Abraão está meio que acomodado, digamos assim, na fé. Está meio que acomodado. Nasceu o filho, está tudo certo, está rico, está com dinheiro, está tudo bem, está com o filho da promessa, vai crescer, tudo bem, e Deus vem mexer com a fé do Abraão. Aí, vamos ver se o Abraão tem uma fé fingida
ou se o Abraão está com uma fé firme, uma fé não fingida. Se ele está com uma fé falsa ou se está com uma fé verdadeira, real. E aí Deus vai tocar aonde? Aonde? Justamente no filho, no coração mesmo. Entende? Porque às vezes Deus aperta você. Deus quer trazer você de volta para a presença dele. Quando Deus perceber, escute o que eu estou te falando, que ele está perdendo você, ele vai arrumar um jeito de trazer você de volta para ele. E esse jeito, às vezes, é sofrível. É batalha. É luta. Mas ele está trazendo você para a presença dele. Uma pessoa que não tem uma fé fingida, mas uma fé não fingida, quando ela passa um aperto grande como esse, ela se aproxima de Deus, ela não se afasta de Deus. Porque uma fé fingida se afasta, uma fé não fingida nunca se afasta. E Deus percebe quando a nossa fé está enfraquecendo. Entende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? E ele vai dar um jeito de trazer você de volta para a presença dele. E aí você vai voltar a orar como orava antes, ou talvez como nunca orou. Você vai voltar a frequentar a igreja como você frequentava antes, ou talvez como nunca frequentou. Vai passar a ofertar a casa de Deus como não ofertava antes, ou talvez nunca ofertou, e você vai passar a ofertar porque você vai entender a importância da igreja, a importância da obra de Deus. Você vai começar a fazer coisas que antes você nem fazia. A sua comunhão com Deus vai aumentar. E às vezes Deus vai pedir algo que dá a impressão que Deus está querendo tirar, arrancar alguma coisa de você. Mas na verdade Ele está trazendo você para a presença dEle. Deu para entender, sim ou não? E Ele está dizendo, traz o Isaac, leva no Monte Moriá e mata o Isaac. Me dá o seu único filho. O filho que eu te dei, eu quero que você dê para mim agora. É pesado ou não é? É pesado. Agora vamos ver se o Abraão tem uma fé falsa ou uma fé não fingida. Fingido ou não? Vamos ver se o Abraão tem essa fé. Irmãos, Deus sabe fazer a coisa. Amém? E aí o que aconteceu? Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha aqui para mim rapidinho. O Abraão já está mostrando que a fé dele não é fingida. Desde o momento que ele pega o filho e já sai para sacrificar o filho. Ele já está começando a mostrar. Mas quando ele vai chegando, ele começa a profetizar, pode reparar. Uma fé não fingida profetiza pela palavra. Porque quando ele está chegando no local, ele manda os dois ficarem, e ele fala assim, ó, eu vou com o meu filho lá, e nós vamos voltar já. Ué, mas ele não ia matar o filho? Você entendeu? Então Abraão já está mostrando que ele tem uma fé não fingida. Ele deixa os dois moços, pode olhar no versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos. Ele não fala, eu vou voltar, porque eu vou matar meu filho, ele vai ficar lá. Não. Ele fala, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. O Abraão já está mostrando como funciona uma fé não fingida. Uma fé não fingida profetiza pela palavra, não aceita a situação. Entende? E ele já está dizendo, eu vou lá e volto. E eu vou voltar com meu filho. Eu tenho certeza que Deus não vai permitir isso. Aí ele diz para o filho agora, o filho deve ter partido o coração do pai naquela hora, né? O filho fala assim, mas cadê o bichinho para a gente sacrificar? Quem é que vai ser morto lá em cima? E o Isaac não sabia o que estava acontecendo. E aí ele fala, Deus proverá, está profetizando novamente. 9.
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou um cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão para o moço, sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu. Resumindo, Abraão, agora eu vejo que a sua fé é uma fé não fingida. Resumindo, agora eu vejo, você realmente ia matar seu filho, Abraão. Caramba, você ia me obedecer. Que coisa, agora eu vejo que a sua fé não é uma fé fingida. Irmãos, poxa, por muito menos, as pessoas estão mostrando uma fé fingida. Quando Deus manda abandonar um namoro errado, abandonar uma amizade ruim, quando Deus manda não fazer uma coisa que ela quer fazer muito e ela faz teimando, por muito menos, a pessoa está demonstrando uma fé fingida. O Abraão foi ao extremo e mostrou para Deus que não era uma fé fingida a dele. Pelo contrário, era uma fé não fingida. E Deus fala: não faça isso, não precisa fazer. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E aí aquele lugar ficou conhecido como no monte do Senhor se proverá. Amém? Agora, olha como é que é importante. A avó Lloyd do Timóteo, a mãe, a Eunice, e o próprio Timóteo, os três tinham uma fé não fingida. A avó deixou um legado para a mãe Eunice, que deixou um legado para o filho Timóteo. Essa fé não fingida, aqui nessa família, alcançou 3 gerações. Vó, mãe e filho. Você viu o que o filho fez? O Isaac? Aliás, quando o Isaac está lá deitado, e o Abraão vai pegar o cutelo para imolar o Isaac, para sacrificar o Isaac, você viu o que o Isaac falou? Você percebe o que ele fala? Sim ou não? Sim? O que o Isaac fala? Mostra para mim então aí. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um lugar, um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou quem? Seu filho. E deitou sobre o altar em cima da lenha. O que o Isaac falou? Nada. E estendeu Abraão a sua mão. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isso significa que ele está deitado. Deitado. Tá? E o Abraão está com uma faca assim, ó, em cima dele. Olha a cena. O Abraão está deitado. O Isaac está deitado. E o Abraão está com um punhal em cima dele assim, ó. Pronto para descer um punhal. Essa é a cena. O que o Isaac falou? Quê? Legado. A fé não fingida do Abraão também estava no Isaac. E o Isaac aceitou uma coisa que ninguém aceitaria. Se fosse hoje, já tinha pulado, capinado dali, saltado dali, dado um pinote e ido embora. Pai, você está doido? Eu, hein? Mas o Isaac também tinha uma fé não fingida, legado do pai Abraão. Você precisa aprender a deixar um legado para os seus netos, para os seus filhos, para a próxima geração. Uma fé não fingida. Muitos estão dentro dos nossos lares não convertidos porque nós não estamos deixando um legado. Nós não estamos passando para eles uma fé não fingida. Ao contrário. E nós precisamos aprender a fazer isso. O Isaac não fala nada. Ele vai sendo levado, antes ele fala, antes. Pai, estou vendo cutelo, estou vendo a madeira, estou vendo tudo. Mas cadê o cabrito para cá? Ah, Deus proverá, vamos lá. Quando chega lá, ele amarra o Isaac, deita o Isaac, aí o Isaac entendeu. Peraí, então eu sou o tal do cordeiro que vou morrer aqui, acabou, não vou casar, não vou namorar, acabou.
Meu Deus do céu, meu pai vai me matar aqui agora. Mas ele não falou nada, irmãos. Nada. Quem não falaria nada numa situação dessa? Quem ficaria quieto? Tá bom, pai, faz o que você... Quem ficaria desse jeito? A não ser uma pessoa que tem uma fé não fingida. É sério ou não é? Sim ou não? Ele não falou nada. Ele foi como Jesus foi para a cruz. Um cordeiro que foi mudo até o matadouro. Só que era Jesus que tinha que morrer. Por isso apareceu um cordeiro lá. Aquele carneiro lá representava Jesus, o cordeiro santo que nos trouxe a paz. Ele era o único que podia morrer por nós. Amém, Jesus? Mas o Isaac está recebendo um legado do seu pai Abraão. Eu tenho que aprender a ter essa fé não fingida, para mostrar para todos que me seguem e dar a eles um legado, para que eles possam querer também ter essa fé que a gente tem. Amém? Deu para entender? Esse é um ótimo exemplo, não é? Sim ou não? Mas tem um exemplo perfeito, que é o exemplo de Jesus Cristo. Esse tem que suspirar, né? Lucas 22. Eu vou terminar aqui agora. Eu vou voltar a falar desse puro amor domingo que vem, tá? Vê se não falta, é o primeiro domingo do ano. E agora você já pode ir para a próxima fase, digamos assim, porque você já tem as 3 características desse puro amor, que cumpre com os mandamentos. Jesus falou que o cumprimento do mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o amor. Só que esse amor tem essa característica. Amém, Jesus? Coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Eu tenho que administrar isso e desenvolver isso na minha vida. Lucas 22. Lucas 22. Aí você vai ver Jesus mostrando a fé dele não fingida. Presta bem atenção aqui. Eu vou ler o versículo 39. Lucas 22, 39, Jesus lá no jardim do Getsêmani. Esse jardim existe até hoje lá em Israel, tá, pessoal? Alguém aqui já foi em Israel? Ninguém aqui foi em Israel? Você precisa ir em Israel, rapaz. E eu também nunca fui. Um dia, quem sabe, Deus vai me dar, né, filha? Para a gente essa oportunidade de estar lá. Aí eu quero ir nesse Getsêmani. Os meus amigos pastores que já foram lá, vou te falar, eles disseram que quando entraram no jardim sentiram uma presença fora do normal. Eu não sei se é religiosidade, mas eu acho que andar por aquelas terras lá, saber que você está pisando nos mesmos lugares que Jesus pisou, deve te dar deve acontecer alguma coisa ali dentro de você. É meio difícil não acontecer nada, né? Mas glória a Deus por isso. Vamos ver o que aconteceu lá dentro do Getsêmani. 39. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Entre 100 e 150 metros. Um tiro de pedra. E, pondo-se de joelhos, orava. Então, Jesus está de joelho, no jardim, no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, de joelho, orando. E, pondo-se de joelhos, orava, dizendo, olha a oração dele: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Que cálice era esse? A morte de cruz. Não era só uma morte, era uma morte de cruz. E não era só isso. Você falar uma morte de cruz é uma coisa muito simplista, muito pequena. Ele está dizendo dele ser crucificado, mas antes ser humilhado, ser colocado entre bandidos, e ele não tinha feito nada, ser colocado entre bandidos, ser negado pelo seu povo, que o povo negou a ele e mandou soltar um bandido e crucificá-lo. Ele estava dizendo que ele estaria carregando esse cálice, ele estaria carregando
todos os nossos pecados. Entende? E ele sabia que uma vez que ele carregasse todos os nossos pecados, ele não teria mais o Pai perto dele. E esse era o grande cálice que ele não queria carregar. Jesus chegou à conclusão de que fazendo o que ele iria fazer, cumprindo com a missão que Deus deu para ele, o Pai iria se separar dele pela primeira vez em toda a história da humanidade, da criação. Ele ficaria órfão, ele ficaria sozinho. É sempre ele, o Pai e o Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Sempre estiveram juntos, mas agora a Palavra ia ficar sozinha. Jesus ia ficar sozinho. O Pai e o Espírito Santo iam se afastar dele. E ele está dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não tenho problema nenhum se vão me esbofetear. Eu não tenho problema nenhum se vão me chicotear. Eu não tenho problema nenhum em colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Eu não tenho problema nenhum em sofrer na minha carne por esse povo. Mas ficar longe de ti, meu Pai, isso eu não quero. Se for possível, encontra outro meio para resolver isso. Afasta de mim esse cálice. Que coisa, irmão. Amém? Não foi à toa que Jesus vai suar sangue nesse lugar. Não foi à toa que ele foi o momento mais angustiante. O momento mais angustiante de Jesus não foi no deserto, quando ele foi tentado pelo próprio Satanás, não. Ali, tentado pelo próprio diabo, no deserto, ele não suou sangue. O momento mais difícil de Jesus na missão dele foi quando ele entendeu que ele iria se afastar do Pai por causa dos nossos pecados. Não foi por causa dos pecados dele. Ele foi tentado em tudo, porém ele não pecou hora nenhuma. A Bíblia fala. Ele ficaria solitário, sozinho, por causa do meu pecado. E eu nem merecia isso. Por causa do seu pecado. E você nem merecia isso. Ele não te escolheu porque você merecia. Ele te escolheu por puro amor. Por puro amor ele decidiu fazer o que o Pai mandou. Por puro amor ele se separou do Pai, foi lá no inferno para lutar por você. É maldade um crente pecar e se desviar do Evangelho. É muita maldade. Querer viver do jeito que bem entende, namorar do jeito que bem entende, usar o seu dinheiro do jeito que bem entende e esquecer de Deus. É maldade ficar longe depois que você conhece o Evangelho. Porque o que Jesus fez por nós foi mostrar uma fé que nunca foi fingida. Uma fé verdadeira, uma fé real. Se for possível, afasta. Mas aí ele vai falar o quê? Todavia, quem está entendendo? Poxa, passou o último dia do ano, pensei que você ia pegar leve. O senhor vai e manda essa aí para mim? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Mas, eu escrevi aqui, ó. Uma fé não fingida aceita a vontade de Deus, sem se rebelar, sem ser rebelde, sem vacilar. Nem todo mundo que está na igreja quer aceitar a vontade de Deus. A pessoa quer fazer a própria vontade, quer viver do mesmo jeito, quer viver do jeito que sempre aprendeu, do jeito que sempre foi ensinado, quer fazer a mesma coisa, quer continuar fazendo a mesma coisa. Uma fé não fingida faz o que Deus manda. Não importa se vai contra a sua vontade. É Deus que manda. Então, se Deus mandou, uma fé não fingida opera o que Deus mandou. E ele está dizendo: Senhor, se for possível, tá? Afasta de mim esse cálice. Eu não quero ficar separado de ti. Pai, eu não quero ficar sozinho. Por que eu vou ficar sozinho? Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação, desde sempre. Desde sempre. E o Senhor vai me deixar sozinho agora. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E você sabe o que aconteceu. Ele foi até a cruz por você, sem você merecer. Nós não éramos nada. Não tínhamos quase nada que o atraísse. E eu entendo então que a única coisa que atraiu Jesus para a gente, de nós, que atraía Jesus, é a nossa alma e nosso espírito. Que é o que é eterno, porque nem o corpo atraía. O corpo veio do pó e vai voltar para o pó. Nem o nosso corpo atrai Jesus. O que atraía Jesus é só o nosso espírito.
nossa alma, e ele veio e vai levar-nos com ele para toda a eternidade. Não é porque você era importante ou deixou de ser, porque você fez uma grande obra, como as pessoas falam lá fora. Ele é tão bonzinho, deve estar no céu com Jesus. Isso é religião. Ele é tão bonzinho, não merecia isso. Isso é religião. A gente precisa buscar uma fé não fingida. Amém, irmãos? E Jesus foi o grande exemplo aqui. Ele fala: todavia seja feita a tua vontade, como o Senhor quer. Eu estou à sua disposição. É isso que o Senhor quer? Então tá bom. E aí ele vai suar sangue, mas ele vai. Ele morre por você, vai até o inferno por você, fica 3 dias sozinho, sem o Pai, sem a presença do Pai, sem a presença do Espírito Santo. Mas no 3º dia, o Espírito Santo aparece lá. Amém, irmãos? Eu lembrei que um tempo atrás, eu trabalhava num banco e eu tive que fazer um trabalho em São Paulo. Meu filho era muito pequenininho naquela época. A minha esposa falava que ele sentia muito a minha falta. E eu lembro dele chorando, eu pegando o avião e indo para São Paulo. Ficava lá quase que a semana inteira trabalhando. Era um trabalho que eu tinha que fazer em São Paulo pelo banco. E quando eu voltava, ele corria para me abraçar. Aquela saudade de ficar uns dias longe do Pai. Você imagina então Jesus lá no inferno? Morto. Sem o Pai e sem o Espírito Santo. Aí chega num domingo como hoje, ele teria morrido numa sexta no caso. Ele sente a presença do Espírito Santo chegar. E o Espírito Santo dá vida a ele. Vivificou Jesus Cristo. E Jesus abriu os olhos e falou: opa, estou me sentindo completo novamente. O Pai e o Espírito Santo estão comigo. E ele levanta. Satanás nessa hora deve ter ficado igual um desesperado. Igual um siri na lata. Agora eu perdi. E Jesus levantou e falou assim: perdeu o diabo. E tirou tudo dele, despojou Satanás e subiu novamente e nos deu a vida eterna. Irmãos, fique na palavra de Deus. Fique com o que ela diz. Nunca será mentira você confessar a palavra de Deus. Não ande por vista, ande pela fé. Amém? E Deus vai cumprir o que Ele tem que cumprir na sua vida. Quem tem uma fé não fingida, aceita o que Deus fala. Quem tem uma fé não fingida, aceita a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser compatível com a sua vontade. E daí? Abandona a sua e fica na vontade de Deus. Para de fazer diferente e querer que Deus abandone a vontade dele e ele faça a sua vontade. Não, é você que tem que fazer a dele. Uma fé não fingida sempre vai ficar na vontade de Deus. Amém, irmãos? E não vai se desviar por causa disso. E não vai se esfriar por causa disso. E não vai ficar reclamando por todo mundo por causa disso. Mas vai ver Deus operando, porque sempre na vontade de Deus é certeza de vitória no nome de Jesus. O tempo passa, mas Deus vem e opera. E no final você vai entrar nos céus com Jesus. A grande recompensa, irmãos, é você poder entrar nos céus com Jesus. Nunca perca essa recompensa de vista, tá? Porque senão o seu sofrimento aqui na terra vai fazer você perder a sua eternidade lá no céu. Não importa. Muitas pessoas boas já sofreram muito, mas hoje estão no céu com Jesus. Por quê? Porque não largaram a vontade de Deus diante do sofrimento. Foi o que o Isaac fez. Eu quando imagino aquele jovem, um garoto ainda, não era nem adulto, deitado ali vendo o pai com uma faca em cima dele para matá-lo e ele sem falar nada. Eu fico pensando, meu Deus, como é bom deixar um legado para a próxima geração. Como é bom deixar um legado para a próxima geração. Você vê um monte de filhos de crente aí frios, desviados, em pecado. Somos nós que falhamos.
E eu me cobro muito por causa disso. Somos nós que falhamos. Nós não estamos aprendendo a deixar um legado. Temos que deixar esse legado. Amém, pessoal? A avó Lloyd, que vozinha. A mãe Eunice, que mãe que o Timóteo teve. 3 gerações com fé não fingida. Que assim seja na nossa vida e na nossa casa também. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Se você puder ficar de pé, você fica. Se não, ficar sentado mesmo. Deixa eu fazer uma oração enquanto o pessoal do louvor se prepara aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho repreender todo o mal na vida de cada um aqui. E se o diabo tem roubado essa fé de alguns, devido às lutas, às adversidades, eu repreendo esse mal agora. E declaro que essa pessoa, ela não terá uma fé fingida. Ao contrário, a fé dela será uma fé pautada na palavra, uma fé não fingida, que é uma das principais características do puro amor que nos escolheu. Jesus, obrigado. O Senhor nos escolheu por puro amor. Eu não fiz nada para merecer. Na verdade, eu não merecia nada. Mas o Senhor me escolheu, me tirou das malhadas, me tirou do pecado, me tirou da vida errada e me fez pregador do Evangelho. Eu só posso agradecer a Ti. Só posso agradecer a Ti, porque o Senhor me deu essa fé. E meu Pai, não deixe que o meu coração se torne um coração impuro. Não deixe que a minha consciência se torne uma consciência má, maligna, ruim. Não deixe que a minha fé se torne uma fé fingida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda para que meu coração continue puro, para que a minha consciência continue boa e para que a minha fé continue sendo uma fé não fingida. Em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda. Obrigado, Pai.